A paz do Senhor, irmãos. Amém. Pode sentar, fica à vontade. Queria dizer que eu estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês, participando desse momento. Eu acredito que a maioria de vocês não me conhecem, mas durante a pregação dessa noite eu vou estar falando um pouco de mim, que eu acho que vai contribuir para o tema proposto para esse evento tão bonito. Então, irmãos, para quem não me conhece, eu sou pastor de Piracicaba, meu nome é Pablo Jordan. O pessoal estava hoje tomando café aí com o Rafael, ele falou: ô, pastor Pablo Jordan. Falei, não, você falar isso para minha mãe briga com você, cara. A minha mãe gosta de ser Jordan, não é Jordan. E é Jordan mesmo, irmãos, né? Aquela abrasileirada que vocês sabem, né? Eu sou de uma cidade lá do interior de Mato Grosso, chamada São José dos Quatro Marcos, uma cidade de 14 mil habitantes, e teve o primeiro semáforo lá agora, há uns 4 anos atrás. Foi um evento na cidade, quando fundaram o primeiro semáforo, né? O pessoal tirou foto, postou no Facebook, no Instagram, no estado do WhatsApp e tal, né? Agora, Quatro Marcos está a caminho de se tornar uma Nova York, né? Mas tudo começa devagar, né, irmãos? Primeiro semáforo, Nova York não é Nova York do jeito que é lá, né? Teve um processo até ser Nova York. E Quatro Marcos também está nesse processo, caminhando, lutando aí para ter o segundo semáforo, creio que daqui uns 30 anos, e a gente chega lá, com a graça de Deus, né? E hoje eu quero meditar na palavra do Senhor com você, trazer aqui um pouco daquilo que eu tenho vivido. Eu não sou uma pessoa, assim, eu não sou um senhor, né? Sou um senhor para falar assim, eu quero contar da história da minha vida. Não, mas o pouco que eu vivi, eu acho que pode ajudar aqui alguns irmãos. Então eu quero fazer uma pergunta para você. Quem tem menos de 20 anos para menos? Levanta a mão, 20 anos para menos. Rapaz, o povo aqui é velho, hein? Agora vamos ver o outro, né? Vamos ver o outro. 21 anos para cima. Levanta a mão, 21 anos para cima. Pessoal mais experiente, né? Então, eu quero compartilhar, porque eu sou pastor. E o chamado ministerial na minha vida começou muito cedo, eu com 16 anos. Quando Deus começou a falar comigo, eu era músico da igreja, sempre toquei guitarra na igreja e tal. E aí Deus começou a falar comigo a respeito do meu ministério pastoral, daquilo que Ele estava me chamando, né? E eu acredito que hoje vai ser um momento muito importante, porque tudo está relacionado a quem nós amamos de verdade. Jesus diz, olha, aquele que ama pai, mãe, irmãos, irmãs, né? Mais do que a mim, não é digno de mim. Nós precisamos amar a Cristo, amar a Deus, acima de todas as coisas. E não é fácil, não é simples. É bonito falar que nós amamos a Deus acima de todas as coisas, sim ou não? É bonito. Fala, não, eu amo Deus acima de todas as coisas, mas nós sabemos que não é fácil. É uma tarefa bastante complicada. Mas tudo está relacionado à graça de Deus em nós. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá no Evangelho de Mateus, capítulo 22 e verso 36. Então vamos ler. Diz assim o texto: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Feche seus olhos, vamos fazer uma oração ao Senhor. Senhor Jesus, obrigado, Pai, por esse momento que estamos aqui reunidos para compartilhar a Tua palavra, Senhor. Fale conosco nessa noite, porque nós somos carentes de ouvir a Tua palavra, nós necessitamos
A tua palavra para nós é pão de vida, Senhor. Traga sobre nós nessa noite a alegria, a vida, a esperança, a energia necessária para que todos nós possamos olhar para Ti com um amor grandioso, para que todos nós possamos olhar para Ti e confiarmos que estamos seguros nas Tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, quando eu tinha uns 15, 16 anos mais ou menos, eu me converti com 12 anos. Com 12 anos comecei a ir à igreja. Mas com 15 anos, eu me recordo muito bem que eu tinha um interesse muito profundo por pregação. Embora eu sempre fosse ali músico, tocasse, gostasse, na época que eu estava ali com 15 anos, o que estava em alta era o Oficina G3. Então a gente vivia pegando as músicas ali do Oficina G3 e tal, aquela coisa. Mas ao mesmo tempo, quando tinha pregação, eu me recordo que era muito comum os jovens ali, os adolescentes, meio que dar aquele miguezinho assim, sair pela lateral, ir lá no fundo, lá, porque o bebedouro da igreja era no fundo da igreja, ir lá para o fundo, ficar conversando, trocando ideia, mas eu tinha um apreço muito grande pela pregação. Porque naquele momento, embora eu fosse adolescente, os meus pais, eles não me acompanhavam na igreja, eu ia para a igreja sozinho. Então, uma das minhas principais orações é para que os meus pais fossem para a igreja comigo. E eu lembro que pelo fato do meu pai, da minha mãe, não ir à igreja, não ter encontrado a Cristo ainda, o ambiente na minha casa era um ambiente meio estranho. Eu vi um ambiente na igreja, eu vi as famílias da igreja, o pai evangélico, a mãe evangélica, tinha lá os seus defeitos, mas era um tipo de ambiente, era legal, era gostoso, e na minha casa não era muito assim. Então, quando chegava a hora da pregação, era aquele momento que eu sentava e tentava prestar atenção para ver o que Deus tinha para dizer para mim, porque eu precisava de uma solução, eu precisava fazer alguma coisa. Mal sabia eu que quase não poderia fazer nada, que tudo era Ele que iria fazer. Mas eu, ali com 15 anos, estava esperando uma resposta de Deus, esperando uma solução de Deus. Então, me lembro assim que quase nunca eu me levantava numa pregação para ir tomar água, para ir no banheiro, quase nunca. E eu ficava lá prestando atenção, e nessas oportunidades, nessas pregações, domingo após domingo, semana após semana, Deus foi falando ao meu coração e foi nascendo em mim um desejo muito grande em relação ao ministério pastoral. Até que um dia, isso foi confirmado por Deus, quando eu estava lendo a epístola de 1 Timóteo, apóstolo Paulo escrevendo para Timóteo. Eu estava ali com os meus 16 anos aí, era uma tarde, meus pais estavam trabalhando, eu estava em casa sozinho, e eu abri a Bíblia, lendo a epístola de Timóteo, fiz um propósito de ler todo o Novo Testamento. Na hora que eu cheguei em Timóteo, eu lembro que eu lia, eu não entendia muito bem, mas algumas coisas eu entendia sim. E eu entendia que era Deus falando comigo, e eu lembro de ter chorado muito naquela tarde, Deus falando ao meu coração, que Ele estava me chamando para o ministério, que Ele tinha uma tarefa, uma missão para mim. E desde então aquilo começou a crescer cada vez mais no meu coração. Quando eu cheguei nos meus 19 anos, eu fiz um propósito com Deus, porque eu estava procrastinando, eu nunca tomava uma iniciativa, sempre ficava naquela, e nunca tomava uma iniciativa para nada. Aí um dia então eu falei assim: Senhor, eu vou fazer um propósito com o Senhor de 6 meses. Durante 6 meses eu vou orar, não vou falar para ninguém, não vou falar para o meu pai, para minha mãe, para os meus melhores amigos da igreja, não vou falar para ninguém, absolutamente ninguém, vai ser eu e o Senhor. E eu vou orar.
E aí, depois desses 6 meses, eu vou chamar o pastor da igreja para conversar e vou dizer para ele que eu quero ir para o seminário. Se o pastor da igreja disser que não é o momento ainda, eu vou entender que é a tua vontade que eu não vá para o ministério pastoral nunca, e eu nunca mais tocarei nesse assunto. Eu nunca mais voltarei a cogitar essa possibilidade. Mas, se a resposta do pastor, depois desses 6 meses de oração, for sim, então eu entenderei que até o último dia da minha vida, eu estarei dedicado ao ministério pastoral. Fiz o propósito de oração. Naquele momento ali, estavam todos os meus amigos, um fazendo engenharia, outro direito, farmácia, contabilidade, administração, outros não fazendo nada, e aquela coisa. E aí o pessoal me perguntava, e aí, Pablo, o que você vai fazer? Não sei. Mas eu estava no propósito de oração. E aí acabou os 6 meses. Liguei para o pastor, era umas 5 horas da tarde, numa segunda-feira. Pastor, queria conversar com o senhor tem um tempo? E, naquele momento lá, eu não era muito de conversar. Jovem não vai muito conversar com o pastor assim, né? E morre de medo quando o pastor chama para conversar. E aí eu falei para ele, pastor, a gente pode conversar? Aí ele falou, não, a gente pode. Olha, hoje eu tenho uns compromissos aí, mas lá para umas 10h30 mais ou menos, eu vou estar chegando em casa, 10h30 da noite. Então vem aqui, 11 horas da noite que a gente conversa. Aí eu falei, então tá bom, 11 horas da noite eu vou aí. Aí, deu ansioso, você imagina, né? Ansioso. Aí deu 11 horas da noite. Cidade pequena, né, tal, coisa. Ô, pastor, ô, Pablo, e aí, tudo bem, meu filho? Chega aí e tal. Então, você quer conversar? Quero. E falei para ele. Falei, pastor, olha, está acontecendo isso, fiz um propósito de oração, Deus tem falado comigo ao longo dos anos e tal, e tenho sentido um chamado para o ministério pastoral. E eu tenho tido o desejo de ir para o seminário, para me preparar para isso. Mas eu gostaria de uma direção sua, porque eu entendo que você é o líder da igreja, e você sabe a direção que deve ser tomada. E ele olhou para mim naquele momento, abriu um sorriso assim, muito espontâneo, de alegria mesmo, sinceridade, e ele falou, rapaz, você acredita que já tem um tempo que eu tenho orado para Deus levantar alguém para a gente enviar para o seminário, porque desde quando eu sou pastor, eu nunca enviei ninguém para o seminário? Pablo, então tá bom, não, a gente vai fazer isso aí sim, você vai para o seminário sim, em nome de Jesus. Nós vamos organizar sua documentação, sua papelada, eu vou entrar em contato com o seminário, e outra coisa, eu quero que você vai estudar lá no seminário de Cianorte, lá no Paraná. Então tá bom, pastor. E beleza. Arrumou toda a documentação, a igreja ficou sabendo, ele anunciou no culto de domingo que eu iria para o seminário e tal, teve toda aquela euforia da igreja e tudo mais. Meus amigos, muitos amigos olharam para mim com o olho desse tamanho e falaram, o quê? Você para o seminário? Não acredito. E aí, então, começou a chegar a data de ir para o seminário. Eu, naquele momento, com 20 anos, eu nunca tinha saído de Quatro Marcos. Quatro Marcos era uma cidade com 14 mil habitantes. Pessoas, outros jovens aí com 20 anos, já viajaram para fora do Brasil, já fizeram um monte de coisa, entendeu? Eu não, naquele momento, por morar numa cidadezinha pequena ali, pacata, eu acho que, naquele momento, eu tinha ido no shopping uma vez na minha vida até então. Não conhecia nada, assim, de nada, muito cru de tudo, quase nunca tinha andado de ônibus e jamais andado de avião. E aí, eu ia morar num outro estado, nunca tinha morado longe dos pais, e aí ia morar num outro lugar, longe da minha cidade até o seminário, dava quase 2.000 quilômetros, era muito longe. Então eu ia para casa só de 6 em 6 meses, e aí começou a chegar a data, e aquela coisa tal, e eu lembro que eu tinha um amigo muito chegado, eu acho que foi um dos grandes amigos que eu tive na vida, e ele era da igreja também.
E ele era muito engraçado. Ele tinha a mesma idade que eu, e era uma das pessoas mais engraçadas que eu conheci na vida, assim. Ele era aquele cara da turma dos jovens ali, que ele colocava todo mundo para cima, ele era um cara muito divertido, ele fazia graça de tudo, e ele tinha uma vida muito difícil naquele momento. Ele estava morando sozinho, com 19, 20 anos, estava morando sozinho, já trabalhando, se mantendo, e em muitos momentos estava passando dificuldade. E eu lembro de, em alguns momentos, até chamá-lo para ir para a minha casa, para se alimentar, porque a gente sabia que ele nem comida na casa dele tinha. Então, ele tomou uma decisão de sair de Quatro Marcos, que estava muito difícil de arrumar emprego, e morar em Cuiabá. Tentar a vida em Cuiabá, porque a mãe dele estava morando em Cuiabá. Para quem não conhece, né, Mato Grosso, a capital de Mato Grosso é Cuiabá. Então, Cuiabá é uma cidade muito bonita, tem muita coisa, muitas empresas grandes e tal, coisa acontece lá mesmo, uma cidade grande, muito diferente de Quatro Marcos. E quando ele descobriu que eu ia embora, ele também ligou a chavinha e falou assim, quer saber de uma coisa? Eu acho que eu vou aproveitar o embalo, eu vou embora, eu vou para Cuiabá, vou tentar arrumar um emprego numa empresa grande lá, e vou tentar construir a minha vida. Então, 1º de fevereiro de 2011, nós fizemos uma despedida, alguns amigos ali. Na época, eu estava namorando com uma moça, e eu lembro de conversar com um universitário que morava lá em Quatro Marcos, ele estudava psicologia, e a gente estava 3 horas da manhã, numa calçada, na frente da casa dele, e ele olhando para mim, nós dois ali conversando, tal, ele estudante de psicologia, e ele olhou para mim e falou assim, Pablo, você sabe que a sua vida vai mudar muito, né? E você sabe que a chance de você perder esse relacionamento é muito grande também, né? E eu falei, não, eu sei disso. E você está convicto disso mesmo? É isso que você quer? Você quer realmente dar esse passo? Você quer ir embora? Você quer ir para o Paraná? Você quer estudar teologia e tal? E eu falei, não, eu quero estudar. E eu sei do custo que talvez isso terá. E aquela conversa foi a última conversa que eu tive com esse amigo meu psicólogo. De lá para cá, a gente se viu talvez 3 vezes, 4 vezes, e a nossa amizade, eu com esse psicólogo aí, nunca mais foi a mesma. Mas tinha esse outro amigo meu, que também ia embora, e ele decidiu ir embora junto comigo no mesmo dia. Então a gente tinha despedida nossa ali em 1º de fevereiro, fizemos a despedida, alguns amigos e tal, um churrasco, não sei o quê, tiramos umas fotos para ficar de lembrança, aquela coisa toda. Aí no final teve a despedida nossa ali dos amigos, aquela coisa meio triste assim, né? E aí eu fui para casa dormir. Para ir para o aeroporto em Cuiabá, a gente pegava ônibus, que é 300 quilômetros da minha cidade para o aeroporto, para Cuiabá, ou então você pegava uma van. A diferença da van é que a van ia de casa em casa pegar os passageiros, e o ônibus você tinha que ir na rodoviária. Aí então eu e ele, esse amigo meu, combinamos de pegar a mesma van, sentar no mesmo lugar, já que seria o último momento nosso junto ali. E iria ser a mudança radical da nossa amizade, porque nós éramos muito próximos até aquele momento. Lembro de várias vezes ficar na casa dele até de madrugada, ele ficar até na minha. Às vezes nós ficávamos no fundo da igreja, tocando violão, tomando tererê lá com os jovens e tal, até 2, 3 horas da manhã. Muitos momentos legais, engraçados. E essa viagem seria um último momento nosso ali. Então, a van passou na minha casa, depois passou na casa dele e a gente começou a ir para Cuiabá. E a sensação que eu comecei a ter é que eu estava saindo de um lugar muito seguro, que é Quatro Marcos, 14 mil habitantes, a casa que eu nasci, perto da minha mãe, do meu pai, perto daquele ambiente aconchegante.
Eu estava saindo da igreja que eu sempre fui, eu sempre congreguei na mesma igreja, eu nunca troquei de igreja, sempre ali com os mesmos amigos, era acostumado a tocar com o pessoal do louvor, tinha amizade com todo mundo da igreja, e eu estava com aquela sensação que eu estava saindo de um lugar muito seguro para ir para um lugar totalmente estranho, desconhecido. E as dúvidas começaram a vir no meu coração, pensando assim, nossa, será que nesse novo lugar as pessoas irão me aceitar? Será que lá eu conseguirei ter amigos como eu tenho aqui? Será que lá eu irei me divertir o tanto que eu me diverti aqui? Será que as pessoas vão gostar de mim? Será que eu vou sofrer lá? Então, a van passou 3h da manhã na minha casa para me pegar, depois passou na casa dele, e nós dois sentamos um do lado do outro na van, e começamos a viajar, uma viagem de 300 quilômetros, durou quase 4h30, mais ou menos. E eu me lembro que o meu coração estava muito triste, quase como se fosse um velório. Muito triste, porque eu estava deixando várias coisas para trás, pessoas que eu amava para trás. Eu estava em busca de um sonho, eu estava em busca de obedecer ao chamado que Deus me deu. Mas o fato de obedecer um chamado que Deus me deu não anula as dores de deixar para trás aquilo que Deus também me deu, mas que já não seria mais parte da minha realidade. Então nós dois ali na van sentados, viajamos 4h30, amigos, 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 amigos do peito, não trocamos uma palavra. Porque a sensação que nós dois tínhamos é que se um puxasse um assunto, os dois iam chorar. Então eu fiquei quieto, ele ficou quieto, e fizemos a viagem. Quando chegou no aeroporto, em Várzea Grande, e a despedida nossa foi o seguinte, eu me levantei e falei assim, valeu, mano. Aí ele olhou para mim, valeu, mano. E eu desci. E ali acabou a amizade. A gente, depois daquele dia, hoje tem mais de 10 anos que isso aconteceu, a gente se viu uma vez e já não era mais a mesma coisa. Tivemos uma conversa super cordial, tal, mas morreu a amizade. Ficou para trás. Cheguei no Paraná, Cianorte, seminário de Cianorte. Chegando lá, comecei a conhecer novas pessoas, cultura diferente, um jeito, um ambiente diferente, muito livro, muito estudo, muito assunto sobre teologia, sobre filosofia, não estava muito habituado com aquilo ali, rodas, pessoal debatendo alguns assuntos, calvinismo, arminianismo, tal, aquela coisa toda. E eu, perdido, cheguei lá, falei, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui? E aí passou 1 ano, passou 2 anos, comecei a me acostumar, comecei a fazer amigos novamente, comecei a ter amizades do peito novamente. Chegou no 3º ano do curso, já estava me sentindo super em casa, amizade com os professores, com os pastores, já tinha amizade com outras igrejas lá em Cianorte, com outras pessoas, outros jovens, outros pastores, um ambiente super legal, super confortável. Então, chegou no 4º ano, e o curso lá só dura 4 anos, curso de teologia, bacharel. E aí o sentimento começou a ser o mesmo. Daqui a pouco eu vou ter que sair daqui. Eu estou seguro aqui no seminário. Eu estou tranquilo aqui. Agora eu conheço todo mundo me conhece, tenho amizade com todo mundo, estou super em casa. Para que eu vou ter que sair daqui de novo? E nós sabíamos que na nossa sala ali, a maioria, cada um iria para um lado do Brasil, e dificilmente a gente iria se ver de novo. Cada um ia para um canto, ia viver sua vida, ia viver novas histórias, novos amigos,
e a vida ia ser tocada. Só que quando você está lá, o sentimento começa a ser de tristeza, porque agora você já teve uma primeira experiência de sair da sua cidade natal, de sair da sua igreja de origem, de sair da casa dos seus pais. E agora você sabe que quando você está na cafeteria tomando um café lá com seus amigos do seminário, aquele lá é um dos últimos cafés. Talvez você nunca mais vai ver aquele cara de novo. Você chama alguns amigos ali, junta uma turminha de 6, 7 amigos para ir numa pizzaria, você sabe que aquela pizza será uma das últimas pizzas que vocês vão comer juntos. Porque a vida passa e as coisas vão ficando para trás. As coisas vão ficando para trás. Queira a gente ou não. Chegou então, nos últimos meses do curso, eu recebi uma proposta, um pastor ligou lá no seminário, recebi uma proposta para pastorear uma igreja no presbitério de Campinas. Nunca tinha vindo para São Paulo, estava lá no Paraná, o único lugar que eu conhecia era Mato Grosso e Paraná. Era o pastor da igreja presbiteriana renovada de Valinhos, que é o pastor Almir Rogério. Creio que alguns irmãos aqui de Indaiatuba conheçam ele, pastor Almir. Me ligou, na época ele queria um pastor auxiliar para cuidar dos jovens e cuidar do ministério de louvor. Então, ele me convidou para ir lá auxiliar ele, trabalhar com ele lá em Valinhos. Então, fui orar a Deus e Deus direcionou para que eu fosse para Valinhos. E aí eu falei para os meus amigos do seminário, olha gente, eu agora sei para onde eu vou para São Paulo, eu vou para Valinhos. Aí o outro falou, eu também sei para onde eu vou lá para Mato Grosso, Juína, eu vou para não sei na onde, eu vou para tal canto, eu vou para Tocantins. E ali de novo, eu senti aquele medo, porque a gente pode dar uma fantasiada, mas um sentimento muito verdadeiro em relação a isso é medo do novo, é medo de você sair desse ambiente de segurança. Eu estou seguro, eu me sinto tão seguro. Eu lembro que as aulas no último ano, parecia que a gente estava em casa, era uma leveza, você conhecia dos assuntos, você interagia bem com os professores, você brincava, os professores conheciam da sua vida, você conhecia da vida dos professores, era uma coisa maravilhosa, mas aquilo estava acabando e novamente eu teria que ir para um lugar totalmente desconhecido, onde eu não conhecia ninguém, nem o pastor que me convidou para auxiliá-lo. Terminou o curso, fui para Valinhos. Cheguei em Valinhos, tudo diferente. Me lembro a primeira vez que eu preguei na igreja de Valinhos, a igreja estava cheia e tal. E eu olhava assim, eu não conhecia ninguém, nunca tinha visto aquelas pessoas na minha vida. E era estranho. Eu lembro que eu vinha a turminha do pessoal ali, dos jovens, indo, brincando entre eles e tal, fazendo as piadas internas deles, né? Porque, não sei o que, você viu semana passada, fulano fez isso, sei o que e tal. E eu sabia de nada, eu era um peixe fora d'água. Eu não fazia parte daquela realidade. Eu não conhecia nada. As brincadeiras que eu era acostumado a fazer, aquele pessoal não conhecia, não era. Eles não conheciam nada de mim, eu não conhecia nada deles. Teria então que começar um novo processo. E então comecei a conhecer a igreja de Valinhos, comecei a fazer amizade, comecei a me relacionar com aquele povo. Até que um dia então, o meu telefone toca e é o pastor, presidente do presbitério, dizendo a mim o seguinte: Pablo, a igreja de Piracicaba não tem pastor no momento, está precisando de um pastor, e eu estou pensando de enviar você para lá, porque eu acho que você tem um perfil da igreja, tá? Acho que vai ser bom. O que você me diz? Pastor, eu vou. Então, saí de Valinhos e novamente vim para Piracicaba, aonde estou hoje já tem 5 anos. E talvez um dia chegue um momento aonde Deus irá direcionar o meu coração para que eu também saia de Piracicaba. A sensação que eu tive ao analisar a minha vida em muitos momentos
é a mesma sensação que muitos homens da Bíblia também tiveram. É a sensação de exílio. Muitos homens da Bíblia tiveram o mesmo sentimento que eu e milhares de pessoas. E eu quero mostrar isso para você na Bíblia, eu quero que você acompanhe o meu raciocínio dentro disso. Você se lembra que Deus construiu um jardim? Amém? Lá em Gênesis, Deus construiu um jardim num lugar chamado Éden. E lá Ele colocou um homem chamado Adão e uma mulher chamada Eva. E Ele disse para esse casal, olha, eu quero que vocês vivam aí, mas eu quero que vocês façam uma coisa por mim, não comam do fruto proibido, porque no dia que vocês comerem desse fruto, vocês morrerão. E aí o que aconteceu? Eles comeram do fruto, pecaram contra Deus. Mas, quando nós estudamos o livro de Gênesis, você percebe que esse jardim do Éden era um lugar muito aconchegante, preparado para o Adão e para Eva, feito sobre medida, seguro, confortável, gostoso. O que eles plantassem nasceria com facilidade, tudo fluía naturalmente, era a casa deles. Era como se Deus tivesse dito assim, olha Adão, eu construí a sua casa, e aqui vai morar você, a sua esposa e toda a sua descendência. Então, meu filho, olha, viva bem, viva confortavelmente, aqui você está seguro e livre dos perigos do mundo. Então, fique tranquilo, eu só não quero que você coma do fruto. Só isso que eu não quero que você faça. Do resto, aproveite, porque esse lugar foi feito sobre medida para vocês. E lá em Gênesis capítulo 3, e verso 8, quando Adão e Eva pecam e comem do fruto, tem uma passagem muito interessante, olha só. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Olha só que interessante, eles pecaram, e eles sabiam que tinham pecado, então eles ouviram os passos de Deus, vindo até eles, e quando Deus percebe que eles se escondem, estão fugindo de Deus, né, o texto mostra que Deus questiona eles, fala assim, olha, o que aconteceu, por que vocês estão se escondendo, quem disse que vocês estão nus? Isso tudo indica que existia ali um relacionamento. Além do jardim, nesse lugar chamado Éden, ser um lugar maravilhoso, preparado para eles, também deixa claro que lá Deus ia ter com Adão, com Eva, se relacionava com eles, tinha proximidade com eles, relacionamento com eles. Coisa que eu e você, irmãos, não entendemos. Não entendemos, nós não entendemos a dimensão desse relacionamento, a ponto de Deus dirigir a palavra para Adão, e Adão dirigir a palavra para Deus, e ter uma conversa ali dinâmica. Era uma atmosfera que nós hoje não conhecemos, não sabemos, nós podemos imaginar, mas por causa da natureza pecaminosa, do mundo caído que vivemos, nós não sabemos a dimensão disso. Deus ia lá, conversar, bater papo com eles todo final de tarde, ter aquele momento de comunhão, de conversa. Como é gostoso, às vezes no final de tarde, você chamar um amigo para conversar, para tomar um café. Como agora mesmo, esse final de tarde, nós estávamos ali, eu com alguns irmãos de Piracicaba, que estão me acompanhando hoje. Nós estávamos ali com o pastor Eliseu, com alguns jovens, conversando, trocando ideia, compartilhando experiências, dando risada. Como é gostoso. Com um amigo, com irmãos em Cristo. Agora imagina você fazer isso com Deus. Você ter o privilégio de passar um final de tarde com Deus.
e você jogar isso fora. Adão e Eva jogou fora. Adão e Eva desprezou isso. E então, como consequência do pecado, da dureza do coração deles, eles foram expulsos do jardim. Eles foram expulsos do jardim. E a Bíblia diz que Deus colocou querubins para proteger o jardim. O homem jamais poderia ter novamente a oportunidade de entrar no jardim. E agora, Adão e Eva não estavam mais protegidos. Adão e Eva não estavam mais seguros num lugar protegido, gostoso, onde eles poderiam criar os filhos dele com toda a segurança do mundo, sem roubo, sem assalto, sem doença, sem prostituição, sem droga. Eles não estavam mais nesse lugar preparado por Deus. Agora eles estavam soltos no mundo. Se vira. Agora vocês estão sujeitos a todos os perigos do mundo, inclusive a morte. E desde então, todo ser humano vive esse mesmo dilema do exílio. A sensação de que não está em casa. A sensação de que, por melhor que seja o lugar que você não está na sua casa. Isso aconteceu com Adão e Eva, isso aconteceu com Caim logo em seguida, quando ele mata o seu irmão Abel, e Caim também é expulso, é forçado a ir embora. Isso acontece com José. Antes, acontece com Jacó. Jacó, quando engana sua família, seu pai, ele também é forçado a ir embora, a se exilar. Isso acontece com José, quando ele é vendido pelos seus irmãos como escravo. José não queria sair lá da casa dele, não, mas por inveja dos seus irmãos, venderam ele à força, e ele teve que ir para o mundo, e teve que ir para o Egito, uma terra totalmente distante, um lugar totalmente hostil à cultura que José era acostumado. Isso aconteceu com Davi, quando Saul começou a perseguir Davi de um jeito absurdo, descontrolado, e Davi também teve que viver anos e anos e anos e anos da sua vida fugido. E isso vem acontecendo muitas vezes ao longo da história na vida humana. Como diz Tim Keller nesse livro que eu quero indicar para todos vocês, O Deus Pródigo, um livro sensacional. Ele diz assim: a história da raça humana é a história de um povo tentando voltar para casa. A verdade, irmãos, é que desde quando o homem foi expulso do jardim, o sentimento que todos nós temos é que nós não estamos em casa. Nós não estamos confortáveis e seguros em lugar nenhum. A nossa relação com Deus não é tão boa quanto era lá na época do jardim. Não é como era na casa original. E você pode morar no lugar mais luxuoso do mundo, como tem vários casos de pessoas que moram em mansões, em verdadeiros castelos, e passam a semana toda tomando remédio, se drogando, se prostituindo, fazendo altas coisas para tentar encontrar um significado para suas vidas. Porque a sensação que tem é que lugar nenhum está bom, é que todo lugar é inseguro, todo lugar é perigoso. A qualquer momento pode dar um problema no nosso coração, a qualquer momento podemos nos envolver em um acidente. Tem gente que cai porque escorregou num banho no chuveiro, bate a cabeça e morre. Tem gente que é assaltado. Nós não estamos seguros em lugar nenhum. Porque esse mundo que estamos vivendo agora não é o mundo que Deus preparou originalmente para nós vivermos. Não é a nossa casa original. A nossa casa original é o jardim. É o jardim. E por isso que tudo aquilo que vivemos nesse mundo causa em nós um certo desconforto, causa em nós dor, causa em nós descontentamento.
E muitas vezes um distanciamento de Deus absurdo, quase como se Deus não existisse para nós. Muitos cristãos que passam semanas e semanas sem ler a palavra, sem fazer uma oração. Porque esse mundo, ele criou essa barreira, ele criou esse distanciamento. Mas então, veio Jesus para nos levar para casa. Esse é o objetivo de Jesus. O objetivo de Jesus é levar você para casa. Você não é daqui. Você é um peregrino. Você é um andarilho. Nós estamos aqui de passagem. É por isso que Jesus diz: olha, eu estou indo, estou preparando moradas. A verdadeira casa de vocês. Então nós, nesse mundo de insegurança, que tem tantos caminhos para trilhar, o caminho da filosofia, da psicologia, das ideologias políticas, do hedonismo e de tantos outros, nós precisamos encontrar o caminho. E esse caminho é Cristo Jesus. Porque Ele diz: eu sou o caminho. Eu sou o caminho. E quando nós começamos a trilhar esse caminho, nós começamos a aprender no caminho que temos a possibilidade de sentir um pouquinho do cheiro lá da nossa casa. E esse cheiro lá da nossa casa, que um dia ainda iremos conhecer, nós sentimos por meio do conhecimento de Deus. É quando você deita, é quando você se deleita sobre a palavra do Senhor, estuda, medita, e você começa a conhecer um pouco mais desse Deus, que tem por você um amor que é incompreensível a nós. Então, todas as vezes que nós nos deleitamos na palavra de Deus, todas as vezes que nós debruçamos sobre a palavra de Deus, é um momento que nós estamos ali tentando sentir um pouco da atmosfera daquilo que nos espera no futuro. Quando você está aqui e o louvor começa a ser cantado e de algum modo o Espírito Santo começa a derramar orvalho sobre o seu coração, e o seu coração começa a vibrar, e o seu coração começa a se emocionar, e o seu coração começa a se alegrar de um modo especial, é você sentindo um pouquinho da atmosfera da sua casa que há por vir. Por isso, irmãos, que o conhecimento da palavra de Deus é fundamental para nós, porque nós estamos num mundo perigoso, e a nossa segurança é Deus, o que nos protege é Deus. Você jovem que talvez se mete um monte de encrenca, sabe o que te protege, sabe o que não deixou você se ferrar ainda? É Deus. Você mais velho, que também tem se metido em um monte de encrenca, sabe por que você não se ferrou ainda? Porque Deus te ama demais e tem cuidado de você. Por isso que quando perguntam para Jesus, lá no Evangelho de Mateus, o texto que nós lemos, capítulo 22 e verso 36, as pessoas perguntam a Jesus e dizem assim: mestre, qual é o maior mandamento? Jesus respondeu: ame o Senhor. Ame o Senhor. Ame o Senhor porque Ele é a sua esperança. Ame o Senhor porque Ele é o seu socorro bem presente na hora da angústia. Ame ao Senhor porque Ele virá a ti quando você se sentir a pessoa mais solitária do mundo. Ame ao Senhor porque Ele estenderá a mão para você quando todos virarem as costas para você. Ame ao Senhor. Ame ao Senhor. Ame ao Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração.
de todo o seu coração. Não dê o seu coração para pessoas que não merecem. Não dê o seu coração para ideologias políticas. Não dê o seu coração para filosofia. Não dê o seu coração para psicologia. Não dê o seu coração para ninguém. Para mulher nenhuma. Para homem nenhum. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração. De toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. Irmãos, eu poderia dizer para você muitas coisas a respeito do que é amar ao Senhor. Mas a verdade, como já foi dito aqui hoje, inclusive nas ministrações das pessoas do louvor, amar ao Senhor é você tirar todos os altares, as idolatrias que foram construídas por você e que hoje estão no seu coração, ocupando o espaço que é de Deus. Talvez o seu emprego tenha ocupado o espaço que é de Deus. Os seus estudos para fazer uma faculdade, para ganhar dinheiro, para comprar uma casa, para comprar um carro, para fazer uma viagem e para não sei o quê, está ocupando o lugar que é de Deus. O seu relacionamento talvez está ocupando o lugar que é de Deus. E nós não podemos deixar isso acontecer. Porque Deus nos ama demais. Não é você que decide amar a Deus primeiro, Ele te amou primeiro. Ele te amou primeiro. E por você perceber que é tão amado por Deus desse modo, a nossa resposta para Deus é um amor que é devolvido a Ele, ainda que com muitas fraquezas, mas é devolvido com sinceridade. Como Davi, em uma das suas orações, diz a Deus: Senhor, quem sou eu para que o Senhor se importasse tanto comigo? Quem sou eu para que o Senhor me abençoasse tanto? Quem sou eu para que o Senhor fizesse coisas maravilhosas na minha vida como o Senhor fez? Quem sou eu para que o Senhor me desse tantos livramentos como o Senhor me deu? Quem sou eu? Deus nos amou primeiro. E você vê Davi amando a Deus de uma maneira maravilhosa, com as suas falhas, sim, mas com muita sinceridade. Meu irmão, eu quero chamar você nessa noite a amar a Deus, a retribuir esse amor que você tem recebido todos os dias. O fato de você estar hoje vivo, respirando, com saúde, é graça de Deus, é bênção de Deus, é misericórdia de Deus. É por isso que as Escrituras dizem: olha, a cada manhã as misericórdias do Senhor se renovam. A cada manhã. Deus te ama com intensidade a cada novo dia, a cada amanhecer. Ele está te amando com intensidade, do mesmo jeito. E o que você tem feito com isso? Talvez você tenha amado coisas que te odeiam. Talvez você tenha amado coisas que na primeira oportunidade vão destruir você. E você tem se distanciado de Deus. Você tem se afastado de Deus. Você não tem dado a mínima para Deus. Mas não cometa esse erro. Ame ao Senhor de todo o seu coração. Eu quero fazer uma oração com você nesse momento, para que o Senhor Jesus coloque em você esse amor. Para que o Senhor Jesus, para que o Espírito Santo possa derramar em você esse amor. E para quando o Senhor
te chamar para novos desafios, por mais que esses desafios custem muito para você, que você não se importe de se sacrificar, porque você sabe que Ele irá cuidar de você do início ao fim. Ele nunca vai deixar você sozinho. Senhor Jesus, obrigado, Pai, por essa noite. E obrigado, Senhor, por esse momento tão precioso que estamos passando aqui. Obrigado por esse momento onde podemos refletir sobre o nosso dever, a nossa responsabilidade de amá-lo, Senhor. De amá-lo de todo o coração. Ajude que essa igreja, que esses jovens possam amá-lo de todo o coração. Que nós possamos entregar a nossa vida a Ti e confiar que o Senhor tem cuidado de nós. Em nome de Jesus. Eu sei que talvez tem corações aqui hoje que estão preocupados, tristes, ansiosos, inquietos, se sentindo totalmente desesperançados, mas que esses corações possam se voltar para o Senhor nesse momento e confiar no Senhor. Por mais que estejamos vivendo num mundo perigoso, num mundo de caos, o Senhor cuida de nós, o Senhor nos protege, o Senhor nos guarda. Coloque essa confiança em nosso coração e nos ajude a termos uma boa caminhada enquanto vivermos nesse mundo. Que possamos ser bons peregrinos nessa terra, em nome de Jesus. Se você crê no que foi dito nessa noite, dê uma linda salva de palmas ao Senhor. Aleluia.